Bem, pessoal, para finalizar a nossa aula, né, de volumetria aplicada à área farmacêutica, nós vamos fechar aqui com a volumetria de oxirredução falando de titulações potenciométricas. Então, uma boa opção para a gente detectar esse ponto final com maior precisão é utilizar eletrodos. Então, esse eletrodo ele vai indicar ali para a gente ou o pH ou a diferença de potencial que está ocorrendo ali naquela reação. Então, se a gente souber qual é a diferença de potencial em volts do meu ponto de equivalência, eu vou encontrar de maneira muito mais precisa o meu ponto de equivalência. Aí sim, o meu ponto de equivalência vai ser igual ao ponto final. Eu não vou precisar mais colocar um ligeiro excesso do titulante para desenvolver uma coloração e eu saber que aquela reação terminou. Então, as titulações potenciométricas, elas dão dados muito mais confiáveis do que você empregar indicadores químicos, tá? Então, é uma medida que você vai adicionando volumes do titulante e vai provocando o quê? Provocando uma variação do potencial próximo ao ponto de equivalência. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pega aqui essa chapa, mas a gente não aquece, só para a gente colocar ali a baguete, o agitador mecânico. Porque você não vai ficar segurando ou misturando manualmente. Porque a gente tem que colocar o eletrodo totalmente imerso na solução e aqui a bureta. Então a gente organiza, né, na bancada e deixa apenas na função de agitação. A gente coloca uma bagueta e ela vai promover essa homogeneização. E aqui a gente vai o quê? A gente vai monitorar, ou vai monitorar esse pH, se for uma titulação ácido-base, ou a gente vai monitorar essa diferença de potencial, né, se for uma titulação por oxirredução. E aí a gente vai adicionando volumes pouco a pouco do titulante e observando o valor aqui encontrado no monitor. Quando a gente chegar no valor do ponto de equivalência, seja o pH, seja o valor em volts, a gente vai anotar esse volume, então a gente não vai precisar exceder um pouco o volume do titulante para encontrar o ponto final da titulação. Bem, então o emprego ele envolve medidas de algum registro da célula, milivolts, pH, à medida que a gente vai adicionando esse reagente, tá? Então, quando a gente coloca incrementos maiores no início, quando está longe do ponto final da titulação, você não tem uma grande variação em milivolts ou do valor de pH, mas à medida que vai se aproximando do ponto de equivalência, essa variação ela acaba sendo bem brusca. E aí você já viu o pH variando bruscamente, você já vê ali em milivolts. Então a gente vê aqui essa detecção, né, do ponto final, acaba sendo mais simples e a gente pode ir criando um gráfico onde a gente vai colocar volumes do titulante versus o valor que foi medido, ou do pH ou da diferença de potencial. Tá? Então aqui a gente, né, tem aqui organizando novamente essa chapa que vai ter apenas a função, a gente vai só ligar a função de agitação e aqui a gente vai adicionando manualmente o titulante e observando aqui no monitor o que está sendo registrado. Então aqui, né, a gente, né, vai ver o que? Vai ver no ponto de equivalência, a gente tem um ponto de inflexão bem acentuado nessa curva. Então aqui, por exemplo, na titulação, né, do iodeto de potássio a 0,1 com nitrato de prata a 0,2, a gente percebe que, ó, quando a gente adiciona volumes, né, então aqui é o volume, tá? E aí a gente vai ver essa diferença, né, de potencial. Então, quando a gente adiciona volumes 1, 2, 3, 4 ml, você não tem diferença significativa, tá, da diferença de potencial. Mas quando você vai chegando próximo do ponto de equivalência, que nesse caso aqui em torno de 5 ml, você tem uma variação muito brusca, né, dessa diferença de potencial. E é nesse ponto de inflexão aqui do gráfico que é gerado que vai me dar o ponto final da titulação. Então, percebo, passou do ponto de equivalência, incrementos, né, ali de 5 a 10 ml, não tem uma variação significativa dessa diferença, né, em volts. Então, a grande vantagem, né, a sensibilidade do método, né, você pode aplicar em soluções mais diluídas ou então soluções coloridas que você às vezes não consegue enxergar, por exemplo, tem doseamento, por exemplo, da Coca-Cola, né, de você ver ali os carbonatos na Coca-Cola. E aí você utiliza esse tipo de titulação, porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis que a gente não consegue detectar isso com indicadores convencionais, uma por causa da cor da Coca-Cola, né, que é escura,
Então, por exemplo, para esse doseamento, né, no controle de qualidade desse tipo de refrigerante, utiliza-se esse tipo de técnica, né, utiliza uma titulação potenciométrica. Tá? Então, aqui na farmacopeia, eu trouxe para vocês o exemplo, né, do cloridrato de ranitidina, da matéria-prima, e ele dá para a matéria-prima duas opções para a gente realizar o doseamento. Né? Então, aqui ele dá o teor, que tem que estar entre 98,5% e 101% em relação à substância seca. E aí ele me dá o método A e o método B. O método A é uma titulação potenciométrica e o método B por espectrofotometria, né, que vai ser o próximo tema que a gente vai entrar, vai sair dos métodos clássicos e vai para os métodos instrumentais. Então, ainda, né, no método, né, utilizando titulações potenciométricas, ele pede para a gente pesar ali em torno de 0,28 gramas da amostra, solubilizar em água titular com hidróxido de sódio, né, 0,1 mol, e determinar o ponto potenciometricamente. Então aqui, né, é uma titulação ácido-base, ela não é a titulação de óxido-redução. Então a gente vai colocar um eletrodo, um pH-metro, e esse pH-metro vai fazer pra gente ali o registro dessa variação de pH, né? Que às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Ah, mas a gente tá falando de reações de óxido-redução, e aí a gente, né, já entra com a potenciometria, mas a potenciometria ela serve, né, ou para medir ali em eletrovolts, se for uma reação de oxirredução, ou no caso uma variação de pH. A gente também pode empregar a técnica utilizando um pH-metro para monitorar aí essa titulação. E aí ele dá pra gente, né, o fator de análise, cada ml de solução de hidróxido de sódio a 0,1 equivale a 35,87 miligramas de cloridato de ranitidina. E aqui o método espectrofotométrico, que é a segunda opção que a farmacopeia dá também. Tá? Então vamos fazer esse exemplo, né? Aqui a gente tem, né, o que está especificado na farmacopeia. Vamos supor que a gente pesou 0,2832 gramas da amostra, dissolveu em água, titulou com a solução SV de hidróxido de sódio a 0,1, cujo fator de correção era 1,03, e o volume com essa tomada de ensaio, nós pesamos o quê? 0,2832 gramas. Mas a gente tem que converter isso para miligramas, só multiplicar por 1000, que dá 283,2 miligramas. Quais as informações? A gente gastou ali na titulação um volume de 7,8 ml. Essa solução tem um fator de correção igual a 1,03 e o fator de análise que a farmacopeia deu pra gente foi de 35,087. Então vamos para a nossa fórmula mágica. Teor percentual vai ser igual ao volume gasto vezes o fator de correção vezes o fator de análise vezes 100, para já dar em percentual, dividido pela tomada de ensaio em miligrama. Então, substituindo, teor vai ser igual. Qual foi o volume gasto? 7,8 vezes. Qual foi o fator de correção? 1,03. Qual foi o fator de análise que a farmacopeia deu? 35,087. Dividido pela tomada de ensaio em miligrama, 283,2. Tá? Então aqui, quem vai ser meu teor? Vamos agora para a calculadora. Vamos lá. 7,8 vezes 1,03 vezes 35
0,087 vezes, ó, faltou o 100 ali, vezes 100, dividido por 283,2. Isso vai me dar um valor de 99,5%. 99,5%. Aqui novamente tenho ainda vezes 100 para a gente lembrar, tá? Então vamos voltar lá para o slide, a gente já fez a continha aqui. E tá aqui, né? Aquela conta que a gente acabou de fazer. E aí a gente tem um teor de 99,5%. A farmacopeia, ela estabelece que o teor mínimo é de 98,5% e máximo 101% em relação à substância dessecada. Então esse valor de 99,5%, ele está dentro da faixa da especificação, então essa amostra estaria aprovada em relação ao teor. Tá? E para o comprimido de cloridato de ranitidina, a minha forma farmacêutica, né? Aqui a gente tem conteúdo mínimo, já, você vê que já muda a faixa, é de 90% até 110% em relação à quantidade declarada, tá? Aqui a gente já vê que para o produto acabado, a farmacopeia, ela já não me dá mais a opção do método volumétrico, tá? Pela situação potenciométrica. Ela me dá duas opções, ou por espectrofotometria, na absorção ultravioleta, ou por cromatografia líquida de alta eficiência. Porque às vezes na formulação, né, eu posso ter ali outros recipientes que podem interferir na minha análise quantitativa, né? Então pode ter diversas razões para a farmacopeia sugerir a espectrometria de absorção do UV ou a cromatografia líquida de alta eficiência. Então, gente, isso daqui vai ser o nosso próximo bloco de aulas de doseamento. Nós vamos falar dos ensaios a partir da espectrofotometria e a gente finaliza com as análises por cromatografia líquida de alta eficiência. Então a gente fica por aqui e encerra os métodos clássicos.